E se eu te disser que a Red Bull ainda está desenvolvendo o carro de 2025, enquanto seus principais rivais já migraram completamente para o projeto de 2026? Parece loucura? Talvez seja genialidade. Ou talvez seja desespero disfarçado de estratégia. Vamos descobrir juntos o que realmente está acontecendo nos bastidores de Milton Keynes e por que essa decisão pode definir o futuro da equipe austríaca na nova era da Fórmula 1. Enquanto McLaren, Ferrari e outras equipes do grid já direcionaram toda sua atenção para as revolucionárias mudanças regulamentares de 2026, a Red Bull segue na contramão. Max Verstappen confirmou que o novo assoalho introduzido em Monza definitivamente ajudou o desempenho do carro, seguido por uma nova asa dianteira em Singapura. Mas aqui surge a primeira questão. Será que essa insistência em melhorar o RB21 não está custando pontos preciosos no desenvolvimento do futuro? Laurent Mekies, o chefe de equipe que assumiu o comando após a saída de Christian Horner, foi direto ao ponto após o GP de Singapura. Para ele, continuar desenvolvendo o carro atual não é apenas uma escolha, é uma necessidade estratégica. Paul Monaghan, engenheiro-chefe da equipe, revelou que encontraram capacidade suficiente para encaixar essas melhorias sem comprometer demais o projeto de 2026. Mas será que isso é realmente possível com as limitações do teto orçamentário e do sistema ATR? A justificativa de Mekies é fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante. Segundo o francês, é fundamental que a equipe entenda se o projeto atual ainda tem performance para extrair. Mais importante ainda, eles precisam validar se suas ferramentas de desenvolvimento e metodologia de análise de dados estão corretas. Afinal, serão essas mesmas ferramentas que vão guiar a criação do carro para a nova era regulamentar. Imagine apostar todas as fichas em um projeto de 2026 baseado em métodos que talvez não estejam funcionando corretamente? E aqui chegamos ao ponto mais delicado dessa história. Durante aproximadamente 18 meses, a Red Bull estava literalmente olhando para relógios diferentes, como descreveu Christian Horner antes de deixar a equipe. As simulações do túnel de vento e do simulador mostravam resultados completamente diferentes do que acontecia na pista. Enquanto outras equipes já tinham uma correlação sólida entre o mundo virtual e a realidade das corridas, a Red Bull patinava na escuridão, sem entender por que suas previsões não se concretizavam. Esse problema de correlação não é algo simples de resolver. Estamos falando de milhões de dados, complexos modelos aerodinâmicos e simulações que deveriam prever com precisão como cada modificação vai se comportar quando o carro estiver voando a 300 km por hora numa pista real. Quando essas ferramentas falham, a equipe fica literalmente navegando às cegas, fazendo modificações baseadas em suposições que podem estar completamente erradas. Andrea Stella, da McLaren, ofereceu uma perspectiva interessante sobre essa situação. Para ele, o fato de Red Bull e Mercedes continuarem desenvolvendo seus carros atuais é uma das razões pelas quais a vantagem dessas equipes diminuiu recentemente. A McLaren parou o desenvolvimento do carro atual há bastante tempo, focando inteiramente em 2026. E faz sentido. Com o campeonato de construtores praticamente garantido, por que não aproveitar essa tranquilidade para se preparar para o futuro? Mas será que a estratégia da Red Bull é realmente sensata ou apenas um reflexo de problemas mais profundos? Por um lado, validar as ferramentas de desenvolvimento com o carro atual parece lógico. Se você não consegue prever corretamente como as modificações vão funcionar no RB21, como pode ter confiança no projeto de 2026? Por outro lado, cada recurso, cada hora de túnel de vento, cada euro gasto no carro atual é um investimento a menos no futuro.
O próprio Mackes admite que essa escolha tem um custo para o projeto de 2026, mas ele considera esse o trade-off correto para a equipe. A questão é, será que a Red Bull tem margem para esse tipo de aposta? Com rivais históricos como McLaren e Ferrari já de cabeça no futuro e com a Mercedes também se reorganizando após anos turbulentos, cada decisão errada pode custar anos de competitividade. A situação fica ainda mais complexa quando analisamos o contexto atual da Fórmula 1. As mudanças regulamentares de 2026 não são apenas ajustes cosméticos. Estamos falando de uma revolução completa. Novos motores, nova aerodinâmica, novas filosofias de design. Equipes que chegarem a essa nova era com fundações sólidas terão uma vantagem gigantesca sobre aquelas que ainda estiverem tentando entender seus próprios métodos de trabalho. Existe também um aspecto psicológico nessa decisão. A Red Bull dominou a Fórmula 1 por anos consecutivos, e ver essa supremacia sendo questionada pode ter criado uma pressão interna para buscar soluções imediatas. Continuar desenvolvendo o carro atual pode ser uma forma de manter a equipe motivada e confiante, mostrando que ainda há potencial para extrair. Mas também pode ser um sinal de que a equipe está perdendo o timing estratégico da categoria. O que torna essa situação ainda mais intrigante é o fato de que a Red Bull não está sozinha nessa jornada. A Mercedes também continuou investindo pesadamente no desenvolvimento do carro atual, enfrentando dilemas similares. Isso sugere que talvez não seja apenas uma questão de estratégia equivocada, mas sim uma necessidade real de equipes que perderam a correlação entre suas ferramentas de desenvolvimento e a realidade da pista. A verdade é que só saberemos se a Red Bull fez a escolha certa quando as luzes se apagarem para a primeira corrida de 2026. Se a equipe conseguir validar suas ferramentas e chegar à nova era com métodos de trabalho confiáveis, essa pode ser lembrada como uma das decisões mais estratégicas da história da Fórmula 1. Mas, se outros rivais chegarem com carros superiores porque investiram mais tempo e recursos no projeto futuro, a Red Bull pode amargar anos de arrependimento. Laurent Mekies parece convencido de que está no caminho certo. Ele prefere entrar em 2026 com ferramentas validadas do que apostar no escuro, mesmo que isso signifique sacrificar parte do desenvolvimento futuro. É uma aposta de alto risco, mas que pode fazer todo sentido considerando os problemas de correlação que a equipe enfrentou nos últimos anos. A Fórmula 1 sempre foi sobre escolhas estratégicas que definem o futuro das equipes. A Red Bull está fazendo a sua, priorizando a certeza sobre a velocidade, a validação sobre a especulação. Resta saber se essa filosofia mais conservadora será suficiente para manter a equipe competitiva numa categoria que nunca para de evoluir. Uma coisa é certa: 2026 promete ser um dos anos mais fascinantes da história da Fórmula 1. E a Red Bull pode estar apostando todas as fichas numa estratégia que vai definir sua relevância na próxima década. E você? Acha que a Red Bull está tomando a decisão certa ou perdendo tempo precioso? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever para não perder nenhum detalhe dessa história que promete ter muito mais capítulos pela frente.